Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. E hoje eu gostaria de conversar sobre a qualidade da parafina. Muita gente me procura, minhas alunas me procuram, querendo saber o que anda acontecendo com suas velas. Porque elas fazem as velas e muitas vezes a vela sai com algumas, como se fossem estrelinhas, uns flocos brancos, que aparecem muito, principalmente quando a vela é colorida. Ou às vezes ela chega até a ficar meio craquelada, né? Fica diferente, às vezes não desenforma bem. O que anda acontecendo com a parafina? Bom, vamos lá. Antes da pandemia, a gente tinha uma qualidade de parafina. A parafina que circulava pelo mercado brasileiro, ela era basicamente toda nacional. E com a pandemia, esse fornecimento da parafina nacional, ele diminuiu. Então, a gente não tem encontrado facilmente essa parafina que a gente usava antes da pandemia, que não dava nenhum desses efeitos na sua vela. Atualmente, os lojistas, eles têm tido que se virar para continuar fornecendo a parafina para a gente com importação. Então vem parafina da China, vem parafina do Egito, vem parafina de diversos outros locais do mundo para o Brasil, para a gente poder produzir nossas velas. E a qualidade, o tipo da parafina são diferentes da parafina que a gente estava habituado a utilizar antes da pandemia, que era totalmente nacional. Por isso surgem essas diferenças na sua fabricação da vela. É ruim? Tá errado? O que a gente pode falar a respeito disso? Bom, eu resolvi testar para mostrar e conversar com maiores propriedades as diferenças que andam acontecendo. Para começar, eu fui premiada num lote que, por sorte, deu, né? Apareceu as manchas, ela ficou desse jeito aqui. A gente percebe no toque que ela é mais seca. Ela não tem tanta plasticidade, ela não desmoldou de maneira tão fácil. Eu estou falando aqui que fique muito bem claro da parafina macro, 140/145. Então, o que eu testei? Como é que foi que eu posso falar que a plasticidade e a oleosidade dessa parafina mudou? Assim, eu coloquei um pouco, por exemplo, num plástico, num copinho plástico, sem untar nem nada. Normalmente a gente desenforma isso muito fácil, ela já desgruda assim. E ó, como vocês podem ver, ela não solta tão fácil, tá? Eu vou ter que rasgar o copinho para soltar ela daqui. Aí eu pensei, bom, vou testar e vou montar uma velinha em vidro. Montei a velinha em vidro, apareceu, tá vendo, ó? Esses floquinhos que explodem na vela, a parafina tá pura, sem essência, sem nada. E quando a gente faz normalmente uma vela de parafina macro num vidro, antes da pandemia, ela se solta facilmente do vidro. Você faz assim, né? E a vela cai. E essa daqui, ó, não cai. Então, o que mostrou nitidamente com o vidro e com o plástico? Que a oleosidade dela tá diferente e que a plasticidade ela tá diferente, ela não encolhe tanto, ela não retrai tanto como a parafina antes da pandemia que a gente encontrava no mercado nacional. Tá, mas e aí, Cissa? O que mais você fez? Resolvi pôr corante, resolvi pôr essência. Então eu fiz uma outra vela. Também usei um reciclável, uma caixa de leite, que é, né, para ver como é que ela ia se comportar. E olha, com o corante, mesmo tendo a essência, que a essência traz oleosidade para nossa vela, ela ficou mais ressecada ainda. Ela chegou a fazer até umas ondulações assim, que como se eu tivesse colocado parafina em vários estágios diferentes, e eu não coloquei. Eu fiz correção de afundamento de uma outra maneira, não foi assim com adição acima até do nível. Ela apresentou também os flocos, apresentou um pouco das estrelinhas, vamos dizer assim. Talvez isso aqui tenha sido um princípio de um craquelado, mas não chegou a craquelar do jeito que eu já cheguei a ver que craquela com algumas alunas. Como eu falei,
eu fiz a vela numa caixa de leite. E olha só, quem já fez vela em caixa de leite sabe que quando a gente desenforma, mesmo untando ela com vaselina, ela não fica desse jeito grudada, colada assim. Você não tira um pedaço da vela assim, que fica preso no papel. E ficou. Então, realmente, ela é bem mais seca, ela é bem menos oleosa e não tem a plasticidade que tem naturalmente. Então, quando você fizer vela em forma de alumínio, em forma de zinco, vai sofrer um pouquinho mais para conseguir desenformar as suas velas, tá? Então não fica chateada, acreditando que você fez algo de errado no preparo da sua vela. Não, você simplesmente está tendo que lidar, como todo mundo, com um material para a fabricação das suas velas diferente do que você estava habituada a usar. E, como tudo na vida, principalmente dentro da vela artesanal, a gente vai ter que se adaptar. Então assim, a gente luta para descobrir uma maneira de criar esse efeito, como eu ensino no Velas Criativas, né? Como se fossem esses pipoquinhos, essas estrelinhas aí, conforme a vela que você está vendo. A gente luta para criar esse efeito craquelado, como eu também ensino no curso. E de repente a gente está ali com um material que você está imaginando que vai fazer uma vela lisinha, bonitinha, brilhante e puf, estourou os floquinhos de neve. Puf, craquelou a minha vela. Não era isso que eu esperava, não era isso que eu queria. E agora? Tenho como corrigir? Tenho como modificar e deixá-la de novo lisinha, bonitinha? Infelizmente, gente, por enquanto, eu ainda não descobri uma maneira. Então, não tem. Ela vai ter que ser trabalhada dessa maneira mesmo. Surgiu esse efeito diferente dos floquinhos de neve? Oba, às vezes a gente sua tanto para conseguir ele e tá ali. Ele veio de presente para você. Ai, craquelou a vela. Puxa, não queria craquelada, eu queria ela lisinha. Nossa, mas que legal. É tão difícil de fazer. E de repente está ali pronto para ser usada daquela maneira. Então, pense assim, luminária com elementos geralmente são surpresas. Atualmente as velas artesanais, mesmo as mais simples, também são uma surpresa quando feitas com parafina macro sozinha. Ah, mas Cissa, eu tenho grandes encomendas, eu produzo muitas velas, eu tenho que prezar pela minha qualidade, pela excelência, pela o mais próximo possível por uma igualdade. O que eu faço? Bom, gente, diante da parafina macro, sinceramente não tem muito o que você fazer, mas você não precisa deixar de usar a parafina macro. O que eu recomendo é que você utilize a parafina macro formada em blends, seja através da parafina plus, que é um blend, ou através da Ecomix, que é um outro blend. Então, quando você usa a Ecomix e quando você usa a parafina plus, você montando esses blends, não acontecem esses efeitos diferentes, você consegue. Sim, vão ter resultados, né? Se você está acostumada só com a macro, vai ficar um pouquinho diferente o seu trabalho, tanto usando a Plus como a Ecomix. Eu não posso afirmar que a Plus, quando comercializada, quando você compra ela comercializada, ela vai agir sempre sem nenhum desses efeitos. Eu tô falando quando você monta o seu próprio blend da Plus, tá? Porque foi o que eu realmente testei, utilizando a própria parafina macro que eu usei para fazer essas velas. Eu preparei o blend da Plus, preparei o blend da Ecomix e fiz os testes para ver o que acontecia. Então, eles funcionaram comigo montando. Agora, o que você compra pronto, eu não posso garantir, porque eu não sei como foi a mistura que eles fizeram lá, se modificaram alguma coisa ou não, né? Então, mas é uma solução você criar os seus próprios blends para tirar esses efeitos surpresa. E, gente, não adianta ficar bravo, culpar os fornecedores, porque eles também estão passando por essa situação como a gente, e eles estão suando para que a gente continue tendo esse material para continuar produzindo as nossas velas. Então, não adianta ficar brava não com o fornecedor, achando que o produto é de má qualidade. Não, é uma qualidade diferente da qual a gente não está habituada. E aí a gente pensa, tá, mas ok, é esse produto que a gente tem, então vamos adaptar e vamos trabalhar com ele. O que a gente pode fazer que a gente já conhece para corrigir teoricamente a vela?
Você raspar com estilete, lavar, vai modificar isso daqui? Não, não vai. Ela vai continuar tendo os flocos, ela vai continuar tendo isso daqui, vai continuar craquelada, ela não vai se modificar dessa maneira. Então, o que vai ter que ser feito? Você pode raspar, porque vai disfarçar, vai dar um efeito mais rústico e vai dar até vai ficar até interessante. Você pode trabalhar ela se aproveitando desses efeitos que ela dão, porque fica uma coisa bem diferente, bem rústica, que às vezes as pessoas brigam para ter e não conseguem ter. E o raspar que eu falo é raspar com a escova de aço, né? Com essa daqui assim, numa mesma direção, tudo bonitinho. Então, é isso. Ferro. Vou passar um ferro aqui depois para ver como é que fica, mas o ferro também não vai retirar todas essas imperfeições. Ela vai trazer um pouco, te ajudar a trazer um pouco mais de brilho da parafina, que toda vez que a gente coloca um pouco de calor na parafina, seja com ferro, ou seja com maçarico, com um acendedor automático, o brilho um pouco volta, né? Pode passar um pouco de meinha de seda também, mas esses efeitos que estão na vela, eles não vão desaparecer, você tem que trabalhar com isso. Por isso que é interessante sempre você conhecer bem os materiais e se cercar de técnicas, de possibilidades de decoração para usar aquele material da melhor maneira possível, você explorar aquele material para que você extraia a beleza máxima dele. Então, é como eu sempre digo para as minhas alunas iluminadas e iluminados, quanto mais técnica você tem, quanto mais diversidade de decoração você aprende, mais moldes de materiais diversos você usa, ou mais materiais de fabricação, né? Seja parafina macro, seja parafina micro, seja soja, seja, enfim, quanto mais propriedade dos materiais utilizados, melhores condições você vai ter de driblar qualquer intempérie que apareça no meio do caminho da produção da sua vela artesanal. Isso é uma intempérie que talvez seja passageiro, talvez não seja, a gente não sabe, porque é uma situação que apareceu com a pandemia e o dia de amanhã a Deus pertence. Então, a gente tem que ir vivendo dia a dia com o que a gente tem, conforme a gente vai caminhando e sempre tentando extrair o mais belo de tudo que tem à nossa volta. Eu vou dar um jeito aqui, vou decorar essas duas velas, vou dar um acabamento e vou mostrar depois no final para vocês. Mas me digam aí o que vocês acharam, como é que vocês estão lidando com essa parafina que está no mercado. Deixe seu comentário. Se não se inscreveu ainda no meu canal aqui no YouTube, se inscreva também nas minhas mídias sociais, no Instagram, no Facebook. Eu espero que tenha ajudado de alguma maneira, tenha trazido um pouquinho de luz aí nessa questão da parafina macro para ajudar que você faça velas belíssimas e cada vez mais criativas para iluminar a sua vida.